Já iniciou, pois não. Perfeito. Pois não, doutor Antônio Carlos, então, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do feito número 29.0001.0044039/2028 de 68, que se refere ao inquérito civil de 2016, que tem trâmite perante a Promotoria do Patrimônio Público Social da capital. Houve um pedido de arquivamento desse inquérito civil por parte da doutora Karina Mori, e eu estou convertendo o julgamento, eu não estou homologando esse arquivamento de inquérito civil, essa promoção de arquivamento de inquérito civil, e estou convertendo o julgamento em diligência. Então, vou fazer menção, por intermédio da ementa, aos principais fatos que esse inquérito ele busca apurar e o porquê da necessidade de conversão no julgamento em diligência. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de peças de informação que noticiam o oferecimento de denúncia criminal em face de Gabriel Benedito Isaac Chalita, Chair Zaher, Roberto Leandro Grobman e Nilson Curti, procedimento instaurado para análise específica do recebimento de vantagem indevida por parte de Gabriel Chalita, mediante pagamento de serviços realizados na reforma de seu apartamento, situado na rua Rio de Janeiro, número 33, apartamento 201, em Higienópolis, São Paulo. Fatos descritos nos itens 6, 7, 8, 13, 14 e 62 a 70 da denúncia. Inicialmente, o feito foi arquivado em razão de decisão proferida em habeas corpus e impetrado pelo representado Gabriel Chalita, que reconheceu a impossibilidade de o Ministério Público Estadual conduzir investigação que envolva, ainda que indiretamente, deputado federal, e que o pedido de assistência mútua, que em muito se aproxima de verdadeira quebra de sigilo bancário, que jamais poderia ser determinado sem autorização judicial. Encaminhados os autos a esse conselho, o prosseguimento do feito foi determinado. Houve recurso contra a instauração de inquérito civil, sendo mantida a decisão que entendeu por bem instaurar o procedimento, posto que os óbices apontados na decisão de habeas corpus não mais persistiam. Promoção de arquivamento fundada na manutenção do PIC número 943465 de 2005, ao qual foi apensado o IP número 326 de 2016. Razões exaradas na mencionada promoção de arquivamento, que indicam a prática de ato de improbidade, sendo certo que o ínclito promotor de justiça não prosseguiu nas investigações, tendo em vista o trancamento do referido PIC. Não homologação da promoção de arquivamento de folhas 296, 303. Conveniência de realização de outras diligências. Investigação conduzida nesses autos que, conforme o exposto na portaria inaugural e decisão de folhas 240/244, não depende de provas e informações acobertadas pelo sigilo. Independências das esferas criminal e civil, a possibilitar a continuidade das investigações. Nova conversão do julgamento em diligência, a fim do que o promotor de justiça, tendo em vista especialmente o conteúdo de folhas 304/311, realize diligências complementares, sem prejuízo da efetiva análise dos autos integrais dos procedimentos criminais, cuja remessa foi solicitada por meio do ofício de folhas 293. Deverão ser analisados os procedimentos administrativos das contratações sem licitações do FDE com a editora Interative Sistemas Educacionais Limitada, editora Coca Empreendimentos Culturais Limitada e editoras associadas do Brasil, expressamente mencionadas na manifestação de folhas 309. Para aferição da relação existente entre essas empresas e o investigado Gabriel Chalita, bem como de eventuais superfaturamentos com o auxílio do CAEX, caso necessário. Necessidade ainda de oitiva de Roberto Leandro Grobman, quer por meio de respostas a perguntas formuladas,
tal como sugerido nos autos, quer por meio de videoconferência registrada nos autos, conforme regulamentação existente sobre a matéria. As diligências foram parcialmente cumpridas, sendo que o síndico do edifício Palma de Montechiaro esclareceu que não possuía registros de entrada e saída de Alexandre Eduardo Freitas ou seus funcionários, documentos relacionados a outros inquéritos civis que foram trazidos aos autos pelo representado Gabriel Chalita. Nova promoção de arquivamento amparada na prescrição, não homologação. Agora sim, seria a decisão que eu estou sugerindo. Conversão do julgamento em diligência para integrar o cumprimento quanto já determinado, com a juntada aos autos dos documentos necessários pela promotora que oficia no feito, além da oitiva de Roberto Leandro Grobman, cujo endereço está acostado nos autos, oitiva de César Augusto Mendicelli Valverde, e a efetiva realização de perícia por parte do CAEX, para eventual apuração de dano ao erário público, decorrente das contratações sem licitações mencionadas nos autos. Deverá, ademais, a doutora promotora de justiça, oficiante, renovar, judicialmente, se necessário, a solicitação de assistência legal mútua ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, solicitando informações a respeito da conta corrente de César Augusto Mendicelli Valverde. Cumpridas as diligências especificadas e outras delas recorrentes se mostrarem pertinentes, reabra-se vista à doutora promotora, concedendo-lhe a possibilidade de nova análise dos fatos de acordo com os elementos de convicção colhidos. Na verdade, é um inquérito civil que já houve pedido de arquivamentos em situações anteriores. Esses pedidos não foram acolhidos, foram determinadas uma série de diligências, os autos retornaram à Promotoria do Patrimônio Público da capital. Ali houve uma manifestação por parte da doutora Karina Mori, determinando novamente o arquivamento dos autos, depois da juntada de documentos por parte do advogado, do procurador, da pessoa que está sendo investigada. Esses documentos foram juntados, ela novamente requereu o arquivamento e suscitou eventual prescrição em relação a atos de improbidade administrativa em face do tempo decorrido e, sobretudo, da não identificação de dolo. Eu, particularmente, não me convenci dos argumentos que foram apresentados pela doutora promotora. Me parece que os autos eles carecem ainda de algumas diligências para que o Conselho ele possa deliberar a respeito. Os fatos são graves, eles já foram objeto de inquérito, de procedimento de investigação criminal, já existiram habeas corpus, já foi determinada a quebra de sigilo bancário, que foi, na verdade, não efetivada em virtude de ação proposta, e me parece que, diante do que é colocado, ou seja, o superfaturamento na reforma de um apartamento pertencente ao representado, que demanda uma apuração mais detalhada para que o Conselho ele possa deliberar a respeito. Esse processo é um processo que foi conferido, foi distribuído à segunda turma, mas, diante da relevância do fato, eu submeto não só à análise da turma, mas ao próprio plenário desse Conselho Superior, para que nós possamos decidir de forma autônoma e, evidentemente, de forma soberana. Então, pelo meu voto, eu afasto a promoção de arquivamento e eu converto o julgamento em diligência, para a realização de novas diligências. É como voto, senhor presidente. Perdão, só um esclarecimento. Os colegas receberam memoriais que foram apresentados pela defesa do investigado em relação a esse feito que hoje é trazido a julgamento. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Podemos, então, prosseguir a votação. Então, doutor Giuliotti, seu voto, por gentileza. Eu acompanho o brilhante voto do doutor relator. Muito obrigado. Doutor Calil, Antônio Calil Filho. Por gentileza. Marco Antônio.
É doutor Marco Antônio. Perdão, doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Jurandir Mansura. Também acompanho o relator, desculpe. Obrigado, doutor Jurandir. Doutora Tatiana. Também entendo que são graves os fatos narrados pelo relator e eu acompanho o seu voto. Muito obrigado. Doutor Bonilha, por gentileza. Também acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o muito bem elaborado voto do doutor Antônio Carlos da Ponte e então é possível proclamar por unanimidade que foi aprovado o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Agora, então, seria o processo do doutor relator Marco Antônio. O processo é o 43.0306.000096 de 2022/1. Pois não, doutor Marco Antônio, por gentileza. Senhor presidente, mais conselheiros, trata-se de um recurso interposto contra arquivamento de notícia de fato. Sob a argumentação de que, em apertada síntese, existe indevido uso de parcelamento de solo, uma vez que a área em referência é um condomínio que conta com edificações, vias de acesso e estrutura, o que foge da finalidade originariamente permitida, de maneira a exigir o controle difuso por parte do Ministério Público. Por meu voto, eu nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Insiste a recorrente, que aqui se encontra em litisconsórcio ativo, dizer que se trata de um loteamento, de modo que deve ser regularizado como tal, havendo-se desviado da finalidade para a qual a área foi criada e implantada. O que ocorre é que o mesmo fato já foi objeto de apuração em inquérito civil que foi arquivado exatamente por não constatar a existência de loteamento clandestino, que faço entre aspas, inquérito civil número 36/2019. A alegação de, entre aspas, cerceamento de defesa, fecho aspas, não prospera, porquanto não se trata de ação formal. O interesse é difuso, transindividual, onde não há partes. A própria justificativa, abro parênteses, cerceamento de defesa, fecho parênteses, demonstra que não há relação difusa quanto à matéria e nem legitimidade para que se possa desafiar o arquivamento. Se, abro aspas, não restou tempo hábil, fecha aspas, para compulsar os autos que apreciaram o mesmo fato, não pode a recorrente concluir como sendo imperfeito o arquivamento promovido. Isso porque, com essa alegação, revelou desconhecer o teor do que alega não haver relação. O recurso não apresenta argumentos, se limita a criticar a atuação do órgão ministerial, que não teria apreciado com a devida cuidado os documentos apresentados. Não vislumbro qual o interesse real dos recorrentes, uma vez que apontam como sendo próprio direito que é difuso, cuja atribuição para decidir pela investigação é do Ministério Público e não dos recorrentes, em especial, abro aspas, com a produção de prova unilateralmente. Bem posto o arquivamento, sendo que meu voto é pelo desprovimento do recurso e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. O caso é de pleno, excelência. De pleno, pois não. Então, passo a palavra ao doutor Giuliotti para seu voto. Acompanho o voto do relator. Obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Também acompanho, senhor presidente, o voto do eminente relator. Obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Voto com o relator. Obrigado. Doutor Jurandir Mansura, por gentileza. Eu também acompanho o brilhante voto do relator. Muito obrigado, doutor Jurandir. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Também acompanho o eminente relator. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o muito bem elaborado e convincente voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Então, podemos proclamar que, por unanimidade, foi aprovado o voto.
Doutora Tatiana, O último é o destaque pedido pelo Dr. Jurandir Marsura, é o processo SEI 29.0001, 018-9863, de 2021/51. Doutor Jurandir Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente e demais conselheiros. Esse é um caso do Pleno também, da Promotoria de Justiça de Pirajuí, onde figura como investigado o município de Pongaí e recorrente o próprio município de Pongaí. Eu pedi destaque porque, neste caso, eu estou acolhendo o recurso do município para determinar o arquivamento do inquérito civil, e vou expor as minhas razões. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no provimento da função atinente à atividade de controle interno do município de Pongaí, à vista de peça de informação consistente em relatório do Ministério Público de Contas, que traz compilado de achados da fiscalização do Tribunal de Contas sobre o sistema de controle interno de várias prefeituras, entre elas o município de Pongaí. Meu Deus, está corrompido o arquivo aqui, me desculpem. Bom, eu vou prosseguir com a... Perdão pela interrupção. Dando seguimento, inconformado com a instalação do inquérito civil, insurge-se o município de Pongaí, alegando em apertado resumo que o responsável pelo sistema de controle interno é servidor público ocupante de cargo efetivo, o que estaria em conformidade com a Lei Municipal número 2224/2014, pois o artigo 2º caput é claro em disciplinar que fica determinado que o responsável pelo controle interno deverá ser um servidor público, ocupante do quadro permanente de pessoal do Poder Executivo, estando também em consonância com recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que atribui a prerrogativa aos municípios com menos de 10 mil habitantes, Pongaí tem 4 mil e poucos habitantes, né, de criarem especificamente um cargo efetivo para o exercício de controle interno. É o breve relatório. O recurso comporta acolhimento. Anoto preambularmente que o diligente promotor de justiça oficiante determinou o encaminhamento de representação ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, via SEI, aspas, para fins de análise do cabimento de ação direta de inconstitucionalidade, fecha aspas, da aludida legislação municipal, ou seja, a Lei Municipal número 2224/2014, de sorte que a questão poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade a juízo da Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, não vislumbro a existência de justa causa para o prosseguimento do presente inquérito civil, instaurado sob a seguinte justificativa, aspas, constatou-se que a Lei Municipal número 2224/2014, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece que a atividade de controle interno é função de confiança, o que está em desacordo com as constituições federal e estadual, justificando representação ao PGJ para fins de eventual propositura de ADI. O sistema de controle interno é de instalação obrigatória em cada poder, pois é competência constitucionalmente imposta, artigos 31 e 74 da Constituição Federal,
O município deve instituí-lo normativamente, organizá-lo administrativamente e fazer com que atue de modo efetivo. As funções de controle interno devem ser incorporadas em cargos de provimento efetivo, não sendo admissível que sejam enfeixadas em cargos em comissão ou representem função de confiança por serem de natureza técnico-profissional. Para melhor investigar o objeto acima, resolvo instaurar inquérito civil. Com efeito, as justificativas apresentadas para a instauração do inquérito civil partem do pressuposto de que a legislação municipal é inconstitucional e, ademais, a função de controle interno não teria sido incorporada em cargo de provimento efetivo, sendo prevista como função de confiança, o que seria inadmissível por se tratar de função de natureza técnico-profissional. Entretanto, a sobredita legislação municipal se encontra em vigor desde o ano de 2014, quando foi promulgada, dispondo expressamente em seu artigo 2º, caput, que o responsável pelo controle interno deverá ser um servidor público ocupante do quadro permanente de pessoal do Poder Executivo. Sendo certo que o parágrafo 1º, mencionado na portaria, contrariamente ao afirmado pelo digno promotor de justiça, não prevê que a atividade de controle interno é função de confiança, uma vez que esse dispositivo se limita a estabelecer uma gratificação mensal ao servidor do quadro permanente ocupante da função. Portanto, ainda que futuramente venha a ser ajuizada ação direta de inconstitucionalidade e a lei seja declarada inconstitucional, o fato é que, no momento, a lei está em vigor e a função de controle interno está sendo exercida por servidor efetivo, com formação de nível superior, ocupante do cargo de procurador jurídico, o qual, em princípio, preenche todos os demais requisitos estabelecidos na aludida legislação, inexistindo, assim, justa causa para o prosseguimento das investigações. Diante do exposto, o voto é pelo provimento do recurso para o fim de determinar o arquivamento deste inquérito civil. Só a título de informação para os colegas, as peças encaminhadas pelo Ministério Público de Contas não fazem menção ao critério de provimento do cargo de controlador efetivo. Muito obrigado, doutor Fernando Marsura, que em cumprimento pelo excelente voto. E passo a palavra ao doutor Giuliotti, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, para seu voto. É com o relator, senhor presidente. Por favor, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Com o relator, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Eu acompanho o excelente voto do relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Acompanho o bem elaborado voto do relator, cumprimentando. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vidiane Bicudo, por gentileza. Também cumprimento o relator e acompanho o voto. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Também acompanho o bem lançado voto do digno relator. Muito obrigado. Eu também parabenizo mais uma vez e cumprimento o brilhante voto do Dr. Jurandir Marsura e o acompanho e declaro que foi aprovado por unanimidade o voto de Sua Excelência. Doutora Tatiana. Encerrados os destaques e também as assistências, os demais casos já foram julgados pelas turmas, né? Doutor Machado. Eu pergunto não, eu consigno que
os votos já foram todos analisados, os feitos foram analisados e devidamente apreciados, e qualquer dúvida está à disposição o nosso sistema do Conselho. E indago se mais alguém deseja fazer alguma manifestação, pedir algum esclarecimento. Então, podemos... doutora Tatiana, a próxima reunião, quando será? A próxima reunião será na próxima terça-feira, se não me engano, dia 12. Pois Isso, dia 12 de... Dia 12. Perfeito. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma excelente semana e até a próxima reunião, se Deus quiser. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Boa tarde. Até a próxima. Semana, até a hora. Filhote, se falar com